Presidente, senador Elmano Ferreira, é um prazer estar falando aqui para o nosso governador do Piauí, senador Wellington Dias, que foi nosso colega aqui. Estamos discutindo, Wellington Dias, muito aqui a PEC 241 e a situação econômica do país, porque, para mim, parece claro que o maior problema que nós temos a enfrentar é a recessão econômica. É como colocar o país para crescer, para recuperar os empregos. Infelizmente, esse não parece ser o assunto central da economia, pelo menos para a imprensa, para o governo de Michel Temer e para esse Congresso Nacional. Nós estamos paralisados aqui numa discussão sobre a questão fiscal, como se uma coisa não tivesse ligada à outra. Eu já falei aqui hoje várias vezes que o presidente Lula reduziu a dívida de 60% do PIB para 34% do PIB. E por quê? Porque a economia cresceu. Então, hoje, nós não temos como resolver o problema fiscal brasileiro se nós não recuperarmos o crescimento da economia brasileira. Essa questão aqui é central. O senador Randolfo foi muito feliz. Há uma constatação errada das causas dessa crise. Nós estamos com um problema fiscal. Foi porque gastamos muito? Não foi isso que houve em 2015. Em 2015 houve um ajuste fiscal gigante feito pelo ministro Levi, o maior contingenciamento da história do país. O problema foi outro. A recessão, a desaceleração econômica gerou uma frustração gigantesca de receita. E vale dizer que essa desaceleração econômica também foi produzida pelo ajuste fiscal de 2015. Então, veja lá, em 2014 nós tivemos um déficit nominal de 6,7% do PIB. O déficit primário foi só 0,6%. 6,1% foi de pagamento de juros. Porque nessa PEC eles querem limite para o gasto com educação, com saúde, com previdência, mas não falam sobre o limite de gastos com juros. Em 2015, o déficit foi 10,34% do PIB, 8,5% de pagamento de juros. Então, a gente pode dizer o seguinte: se for para discutir as causas desse problema fiscal que nós estamos enfrentando, a gente pode dizer duas causas centrais. A desaceleração econômica que o ajuste fiscal de 2015 feito acabou levando o país, levou a uma enorme frustração de receitas. Então, esse foi um motivo. O outro motivo foi o aumento da taxa de juros, porque em 2012, 2013, nós estávamos comprometendo 4,5% do PIB com pagamento de juros. Subimos para 8%, 9% do PIB. Então, isso criou uma situação fiscal dificílima. Aí eles ficam falando que foi gastança. Volto a dizer, como gastança em 2015? O ajuste foi de 2,3% do PIB. Um corte violento. Então, eu, sinceramente, senador Elmano Ferreira, eu estou muito pessimista com a capacidade de recuperação da economia brasileira com esse remédio que está aí, com essa PEC 241. Porque o que essa PEC 241 faz é mais ou menos o que o Levi fez em 2015, que eles querem para 20 anos. É um super ajuste fiscal de 20 anos, colocado na Constituição. É mais grave, senador Elmano. Para a gente recuperar a economia, vamos lá, você tem consumo das famílias, você tem gasto de governo, você tem investimentos, você tem o setor externo, exportação e importação. Consumo das famílias, isso representa 63% do PIB. Hoje o consumo das famílias está lá embaixo. Governador Wellington Dias, eu tenho dito, governador Wellington Dias, que para recuperar a economia, nós temos consumo da família, gasto de governo, investimentos e exportação e importação. O consumo das famílias, deputado Guimarães, consumo das famílias corresponde a 63% do PIB. Está lá embaixo. Por quê? O desemprego, as projeções é que continua crescendo até 2017. O endividamento das famílias alto. E
também queda de rendimento das famílias. Queda de rendimento. Veja bem, aí você faz uma reforma da Previdência que atinge os mais pobres, acaba com a vinculação de salário mínimo com benefício previdenciário. Estão estudando mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é justamente para idosos acima de 65 anos e para pessoas com deficiência, em que a renda da família seja inferior a 1/4 de salário mínimo, ou seja, para os mais pobres. Estão querendo, então, com a reforma da Previdência, mexer nisso. Ou seja, você vai agravar a situação de depressão aqui no consumo das famílias. A PEC 241 também, você tira recursos de saúde e educação. Saúde pública, educação pública, deputado Pedro Uczai, que está nos visitando também hoje aqui no Senado, é o salário indireto do trabalhador. Então, você cortar recursos de saúde e educação, você piora a situação de vida desse povo trabalhador. Então, veja bem, consumo das famílias aqui não tem recuperação nesse próximo período com essas medidas. Gastos do governo também não, porque, volto a dizer, um ajuste prolongado de 20 anos. Investimento. Investimento vai ser extremamente penalizado também pela PEC 241, porque você coloca o limite de gasto de acordo com a inflação. Você vai cortar da onde? Você tem pouco lugar para cortar. Hoje eu vi uma apresentação de um economista chamado Felipe Rezende, que diz o seguinte: independente da reforma previdenciária, por questões demográficas, a Previdência vai aumentar de 8% para 9% do PIB. Aí mostrava ele que só tem um caminho aqui, que é você fazer um corte grande em saúde, educação, os outros ministérios. Os orçamentos, infelizmente, da cultura, da ciência e tecnologia são muito pequenos, vão ficar menores ainda. Mas você não teria, você tem hoje os grandes gastos, o que é que são? 500 bi de previdência, 100 bi de saúde, 100 bi de educação e investimento. Investimento que em 2014 estava em 1,4% do PIB, mas que esse ano vai ser só de 0,7% do PIB. Aí nós estamos com as empresas brasileiras extremamente endividadas e o pouco de investimento público que existia vai ser cortado. E aqui também foi apresentado por esse economista, Felipe Rezende, um estudo de países emergentes, dizendo que não há novos investimentos sem a participação também do governo, do poder público. A iniciativa privada vem atrás. Então, quem acha que nós vamos ter novos investimentos só com iniciativa privada, está muito enganado. Então, nós estamos numa situação, se essa PEC for aprovada aqui, de profunda estagnação econômica. Nós vamos ter 10 anos de estagnação. A gente pode crescer 1% no próximo ano, mas estamos lá embaixo. Então, é isso que estão propondo. Na verdade, eu pergunto sempre, senador Eumano Ferreira, qual, mesmo na lógica deles, que é necessário um ajuste fiscal, eu pergunto, qual a contribuição que os mais ricos estão dando para esse ajuste fiscal? Qual a contribuição que os grandes empresários estão dando para esse ajuste fiscal? Qual a contribuição que os banqueiros estão dando para esse ajuste fiscal? Zero. Nenhuma. Porque a gente pode discutir essa situação de fragilidade fiscal do país, por exemplo, na discussão de aumento de arrecadação. Nós temos um sistema tributário muito injusto. Os muito ricos desse país pagam pouquíssimos impostos, porque aqui houve uma reforma no governo Fernando Henrique Cardoso, uma reforma tributária extremamente regressiva. Ele primeiro instituiu, você diminuiu de 25% para 15% a pessoa jurídica, o imposto de renda da pessoa jurídica. Tanto é, senador Eumano, que hoje várias categorias profissionais, o profissional prefere ser um PJ, que você paga menos, você paga 15%. Mas não foi só isso, diminuiu a alíquota de 35%, a tabela, a alíquota maior era de 35%, diminuiu para 27,5%. O Brasil já chegou no governo de João Goulart a ter 65%, a alíquota maior. Né? Nos Estados Unidos, já chegou a ter 90% de alíquota
de imposto de renda. Depois baixou para 70% e houve 2 reformas do governo de Reagan que reduziram bastante, né? Então, essa reforma regressiva do governo Fernando Henrique mexeu na tabela do imposto de renda e trouxe 2 inovações. Juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba brasileira que as grandes empresas acabam deduzindo essa tributação na hora de pagar o imposto, e isenção de distribuição de lucros e dividendos. Essa é a maior perversão que tem no sistema tributário brasileiro, porque só 2 países do mundo, Brasil e Estônia, têm isenção de distribuição de lucros e dividendos. O que é isso? Hoje, um funcionário aqui do Senado que recebe R$ 8.000, ele paga 27,5% de imposto de renda. 27,5%. Um empresário que recebe R$ 300 mil por mês, por causa dessa isenção de distribuição de lucros e dividendos, ele não recebe como salário. Ele recebe, sabe como? A título de distribuição de lucros e dividendos. Então, é uma fortuna. Eu estou aqui com um levantamento a partir de um estudo de 2 pesquisadores do IPEA, Sérgio Gobetti e Rodrigo Oraí, porque agora a Receita Federal disponibilizou os dados do imposto de renda brasileiro. A Receita Federal antes não disponibilizava. Foi o Piketty, o economista que escreveu o Capital no século XXI, que fala sobre o sistema tributário no mundo, e veio ao Brasil e reclamou que no Brasil não havia a disponibilização por parte da Receita desses dados. E depois da visita do Piketty, eles divulgaram esses dados. E o que acontece é alarmante. A concentração se dá nos milionários. Não é nem 1% da população brasileira. Até 1% da população brasileira, você está crescendo o tributo, a taxa que você paga. Só que na reta final, no milionésimo, ou seja, no 0,1 e no 0,05, no meio milionésimo, é que está a grande distorção tributária brasileira. Porque nesse 0,05, no meio milionésimo, são 71 mil pessoas, senador Elmano Ferreira, que detêm 8,5% de toda a renda do país. Essa turma paga, em média, de imposto de renda, sabe quanto? 6,1%. Quase nada. Pagam só com ganhos de capital quando vendem um apartamento, que eles pagam alguma coisa. 6,1%. Aqui, se a gente voltasse a cobrar o imposto do Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique tirou, os 15%, nós teríamos um incremento de mais de 50 bilhões na arrecadação. Mas isso está proibido aqui, porque eles não falam. É a questão fiscal, mas eles não querem discutir nenhum novo imposto dos mais ricos. Eles só querem penalizar o mais pobre, o trabalhador, com essas reformas. Por que não falam de juros? Porque juros tem uma aliança gigantesca nesse país, do sistema financeiro e dos grandes empresários brasileiros que todo aplicam em título da dívida pública. Porque não tem país no mundo hoje que tenha uma taxa de juros como essa. E vale dizer que o Banco Central baixou 0,25 a taxa Selic, só que a projeção futura da inflação desabou. Na verdade, nesse último período aí, a taxa de juros reais, se calculado no começo do ano para cá, subiu algo em torno de 2%. Eu quero chamar a atenção desse debate do Senado Federal. Nós temos que fazer um debate aqui equilibrado. Eu sinto falta desses senadores. Eu não acho que o maior problema da economia seja o problema fiscal. Para mim, o centro da estratégia tem que ser retomada do crescimento econômico. Mas vamos lá. Para os que defendem que é a questão fiscal, tenham compostura, façam uma proposta razoável, que chame toda a sociedade a contribuir. Agora, Paulo Scaff da Fiesp diz, não, imposto não. Os banqueiros dizem, não, baixar taxa Selic, baixar juros não. É um escândalo o que a gente está fazendo. Senador Elmano Ferreira, essa PEC 241 não se sustenta. E eu volto a falar de economia, porque tem muita ignorância no debate. Tem gente que acha que o gasto público não tem nenhuma correspondência no crescimento econômico. Isso é uma bobagem. Eu falei aqui da crítica ao Levi, porque nós cortamos 2,3% do PIB. E
Isso aí joga uns 3 pontos da economia para baixo, porque eu estou com a tabela aqui do IPEA, falando de um multiplicador. Ele diz o seguinte, isso foi apresentado hoje por André Calistri, que é do IPEA, e que teve presente na audiência da CAI. Ele diz o seguinte, que 1% do PIB a mais em educação pública significa 1,85 a mais de crescimento econômico. Na saúde pública, é de 1,7. 1% do PIB a mais é de 1,7% do crescimento a mais. Então, tem uma relação. Então, as pessoas, às vezes, não sabem disso, mas quando a gente faz um ajuste muito forte, a gente deprime de forma muito violenta a economia e a gente entra naquele ciclo vicioso. Você faz o ajuste, você coloca a economia em recessão, deixa a economia em recessão, você diminui a arrecadação e a dívida pública acaba aumentando, que foi o que houve entre 2015 e 2016 também, quando houve um ajuste. Eu estou dizendo isso aqui porque não tem jeito. No debate aqui eu vejo que tem muito sofisma, tem gente que tenta fugir do debate. Eu já vejo alguns senadores dizendo, poxa, não, vai ter um limite pela inflação. Nós vamos escolher o que cortar, né? Eu peguei aqui, senador Armando Ferri, o que é que cresceu mesmo de despesa primária no país nesse último período? De 2003 a 2014, foi pessoal em cargos? Não. Pessoal em cargos, houve uma redução de 4,6% do PIB para 4,2% do PIB. Sabe onde cresceu? Cresceu transferência de renda às famílias. Isso saiu de 7,1% para 9,3% do PIB. Eles estão querendo mexer nisso. Benefícios da Previdência subiu de 6,2% para 7,2% do PIB, valor de 2014. Abono de seguro-desemprego cresceu de 0,5% para 0,9%. Bolsa Família cresceu para 0,5%. Investimentos tinha crescido, mas já caiu. Estamos aqui com o número 2014, tinha crescido de 0,3% em 2003 para 1,4% do PIB. Agora a previsão desse ano é de 0,7%. E tem saúde e educação que as despesas cresceram. Então não tem jeito. E eu aqui já expliquei que a Previdência vai ter aumento dos gastos em relação ao PIB, por causa de uma série de efeitos demográficos que nós vamos enfrentar. Então, o que vai restar aqui é um corte violentíssimo em investimento, em saúde e educação, é a destruição do Ministério da Cultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aqui é o desmonte do Estado Social brasileiro. Por fim, eu falei aqui de progressividade tributária. Hoje, no debate que tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos, presidido pela senadora Gleisi, foi muito interessante algumas exposições que foram feitas, que mostram a diminuição da desigualdade no país a partir dos gastos sociais. Nós aumentamos o gasto social federal. Em 1996 era de 11%. Em 2003, quando começou o governo do presidente Lula, era de 13%. Saltamos para 17,3% em 2013. O que a gente vê claramente, tem duas formas de diminuirmos a desigualdade social. Na hora que a gente arrecada, quando tem uma tributação progressiva, a do Brasil, infelizmente, é regressiva. O povo paga mais imposto do que os mais ricos. Então, a desigualdade não diminui a desigualdade, muito pelo contrário, aumenta. A arrecadação não diminui a desigualdade, aumenta. Ou na hora do gasto público. E esse gasto público foi fundamental, então, esse gasto social para a diminuição da desigualdade no país. Foi ele aqui. O aumento do salário mínimo, o impacto na Previdência, era quando o Lula dizia, é dar dinheiro na mão de pobre. Quando coloca dinheiro na mão do pobre, aquele dinheiro é investido na economia. Então, isso que eles querem acabar, o benefício de prestação continuada, que é para o idoso mais de 65 anos, para a pessoa com deficiência,
Esse dinheiro é, de fato, fundamental para a economia circular. Mas foi ali, através dessas políticas de transferência social, que a gente diminuiu muito a desigualdade no país. O que é que eles estão fazendo? Além de não mexer na tributação, porque isso para eles é sagrado, eles ganham muito com isso que existe, além de não mexerem nos juros, porque eles só querem colocar limite para gasto primário, não para o gasto nominal, e eu já disse aqui, a maior parte do déficit é pagamento de juros. Eles querem colocar, na verdade, essa trava violentíssima no gasto primário, que não existe, senador Mano Ferrer, paralelo algum no mundo. E hoje eu quero trazer aqui para os senhores os números. Quanto, internacionalmente, países da OCDE, Estados Unidos, Reino Unido, França, utilizam do seu PIB em gastos primários. Porque o nosso eles querem reduzir de 20% do PIB para 15%, 14% em 10 anos. E aqui eu faço questão de trazer dados da apresentação do economista Felipe Rezende hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, mostrando um estudo do FMI nos países da OCDE que o gasto primário na década de 50 era algo em torno de 18% do PIB. Passou para, em 2010, algo em torno de entre 40% e 45% do PIB. É por isso que a Europa tem um estado de bem-estar social daquele. Aqui não. Aqui eles querem cortar o pouco que já existe, que é a previdência social, os recursos da saúde pública e da educação pública. Mais grave, senador Mano, nós temos 16 milhões de idosos. Em 20 anos, ao final dessa PEC, nós vamos ter 36 milhões de idosos. Então, a gente está falando aqui em redução drástica de recursos per capita para a saúde e para a educação. Mas vamos falar de outros países. Vamos falar aqui gastos primários da França. Sabe quanto é que é em relação ao PIB? Mais de 50% do PIB. Aqui no Brasil é um absurdo ter 20% do PIB de gasto primário, saúde, educação, previdência. Lá eles têm mais de 50%. Vamos pegar aqui outro país, Estados Unidos, deve ser comunista esse país, porque 40% do PIB de gasto primário nos Estados Unidos. É um escândalo que a gente está fazendo aqui no Brasil. Vamos mais, Reino Unido, mais de 40% do PIB. Itália, perto de 50% do PIB. Coreia, algo em torno de 30% do PIB. Vamos falar de gastos sociais. Aí não é só o gasto, todo o gasto público primário, só gasto social, que no Brasil está em 17%, eles querem desmontar. A média dos países da OCDE, 25%. Nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, gastos sociais, 20%. Isso não se sustenta. Esses números aqui são importantíssimos. Agora, eles dizem que 10 anos nós vamos ter 15% ou 14% do PIB de gasto primário. E aqui, sabe quais são? Só tem 11 países no mundo, entre 191 países, que gastam menos do que 15% do PIB, menos que 16% do PIB em gastos primários. Eu vou citar alguns aqui. Sabe quais são? Nigéria, Sudão, Guatemala, Congo, Bangladesh. É para isso que querem nos levar com essa PEC? É um escândalo, senador Mano Ferrer, é um escândalo. Por fim, eu só queria chamar a atenção, cumprimentando o senador Marcelo Crivella, que está aqui visitando, no meio dessa corrida eleitoral, o Senado, o quanto antidemocrática é essa PEC, porque essa PEC, ela tem um problema. Nós estamos colocando na Constituição por 20 anos. E se um presidente da República foi eleito com um discurso que vai aumentar gastos de educação, se for eleito com um discurso de que para recuperar o crescimento econômico será necessário fazer política fiscal anticíclica para a economia crescer,
Eu já citei aqui várias vezes o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que é um cara que tem feito um governo extremamente inovador nas mais diversas áreas. Ele foi eleito dizendo que ia fazer déficit por 3 anos para a economia crescer e depois, quando a economia estivesse crescendo, faria superávites. Mas foi uma escolha dele. Aqui, quando a gente fala em déficit, momento de recessão, não é que se defenda irresponsabilidade fiscal. Inclusive, Keynes, que é tão mal interpretado hoje em dia nesse debate aqui que existe no Senado Federal, sempre falava de forma muito clara. O gasto público tem que ser usado no momento de recessão econômica para estimular a economia, mas em momentos de crescimento econômico você tem que fazer superávites para equilibrar a economia. Ninguém aqui está falando de responsabilidade fiscal. O senador Armando Ferro, o presidente Lula, volta a dizer, fez superávites em praticamente todos os anos. A dívida caiu de 60% do PIB para 34% do PIB. Foi uma queda muito violenta. Então, ninguém está defendendo aqui responsabilidade fiscal. Eu só estou dizendo que esse remédio aqui é um remédio que vai matar a nossa economia, nós não vamos nos recuperar, e é antidemocrático, porque um presidente da República pode ser eleito, como fez o primeiro-ministro do Canadá, dizendo que vai priorizar a recuperação do crescimento econômico. Para isso vai ser necessário ampliar gastos em investimentos, gastos sociais, vai ampliar recursos da educação e da saúde. Pois bem, aqui no Brasil pode ser que um presidente seja eleito, faça um pacto com o povo na eleição em cima de um programa e depois ele não consiga executar, porque vai estar na Constituição, só se o presidente tiver maioria constitucional para tirar essa PEC. Isso aqui é igual à situação da Grécia. Na Grécia e na Europa, e eles querem reproduzir isso para o mundo inteiro, na Grécia teve o plebiscito sobre os planos de austeridade. E o povo votou não. De que adiantou? Não adiantou nada. Porque não está valendo mais a soberania popular. Quem define tudo é a Troika. É o FMI, a União Europeia, o Banco Central Europeu. Lá, os governos nacionais não podem fazer nem política monetária, nem política fiscal. É isso que eles querem fazer aqui no Brasil. Eles querem engessar de um jeito em que um presidente da República, se acontecer o acaso de um outro Lula ser eleito ou de algum cara de esquerda ser eleito, ele não vai poder fazer nada, porque ele vai estar engessado nessas regras fiscais medievais, ele vai estar aprisionado, vai ser um simples gerente, porque as regras foram estabelecidas por esses tecnocratas que estão aí no Ministério da Fazenda desse governo de Michel Temer, sem sensibilidade alguma social. Presidente, eu encerro meu pronunciamento, esperando que o Senado tenha responsabilidade nesse momento. Porque o que eu prevejo com essa PEC aqui é que nós vamos destruir tudo que foi montado nesse último período e que fez a desigualdade no país diminuir. É um ajuste em cima dos pobres. É uma conta paga só por eles. É paga pelo povo trabalhador. Eu já falei aqui, qual a moral de Gedel, que recebe 50 mil reais, do Padilha, que recebe 50 mil reais acima do teto, para tirar o salário mínimo da aposentadoria? O culpado são os pobrezinhos, são os aposentados que ganham o salário mínimo. Esse pessoal que se aposentou, o Gedel com 51, Padilha com 53, Temer com 55, agora vai dizer que o povo do seu Nordeste vai ter que se aposentar com 65 anos de idade em vários estados do Nordeste. Essa é a taxa média de mortalidade da população. E a gente sabe que quem morre antes, infelizmente, são os mais pobres. Então, é um plano contra o povo brasileiro. Eu espero que o Senado Federal, tendo essa votação que está acontecendo na Câmara dos Deputados, nós não temos ilusão alguma, mas aqui nós vamos ter 1 mês e meio de discussão. Tem um calendário já aprovado, a votação final deve ser entre dia 13 e 14 de dezembro, nós temos 1 mês e meio para o bom debate, tem que ter audiência pública em tudo que é comissão, os senadores têm que participar desse debate, e eu acredito muito que pode haver mobilização da sociedade. Ontem, no Rio de Janeiro, tinham 20 mil jovens lutando contra essa PEC 241. Já são mais de 1.000 escolas ocupadas. Tem senador dizendo aqui que o estudante não sabe nada, ele está ocupando o que ele não sabe. Pelo amor de Deus, eu fui estudante, eu fui líder estudantil quando tinha meus 18, 19 anos também. E esses estudantes sabem.
eles estão lutando para defender a educação pública. E isso vai crescer. Isso crescendo aqui do Senado Federal, que é uma casa onde tem mais debate político, eu, sinceramente, acredito que a gente possa ou derrotar ou fazer alterações que mudem radicalmente isso. Tem a gente falando do Ulisses Guimarães, senador. O Ulisses Guimarães, uma das conquistas do Ulisses Guimarães foi ter colocado na Constituição o seguinte, um piso de investimento da educação. 18% obrigatório para investir em educação na União. 25 municípios, 25 estados, é obrigatório. Eles estão rasgando isso. Se eles têm tanta certeza que não vai diminuir o recurso da educação, por que tirar os 18% da Constituição? Essa foi uma obra do doutor Ulisses, com a Constituição Cidadã. O segundo capítulo, direitos sociais. Ele diz saúde e educação como direitos universais, e para isso fez a vinculação constitucional, que foi uma vitória para o povo brasileiro, que permitiu o presidente Lula construir 300 e tantas escolas, nós saímos de 140 para 300 e tantas escolas técnicas, ampliasse as nossas universidades públicas. Se retirarmos isso, nós vamos enfrentar um grande retrocesso. E a pergunta que eu quero repetir, que eu deixo aqui no Senado, é o seguinte: é justo falar no ajuste fiscal que só os pobres paguem a conta? Porque eu não sou a favor do ajuste, mas quem defende o ajuste, eu estou pedindo aqui que surja uma proposta equilibrada, que diga, não, os empresários vão ter que contribuir aqui, os banqueiros que lucram, juros de cartão de crédito está 450% ao ano, tem que contribuir, mas não. Então, a conta toda em cima do trabalhador, eu espero sinceramente que esse Senado aprofunde esse debate e a gente corrija tantas distorções que vão prejudicar o povo trabalhador, o povo mais pobre desse país. Muito obrigado, senhor.